Oi pessoal, sou o Gael, esse é o Terra 001 e hoje vamos fazer uma coisa diferente de novo. Normalmente aqui no canal eu pego as aulas antigas, né, que eu tenho no curso de Geologia, trago para vocês, faço alguns comentários em cima de tópicos específicos. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, eu vou revisitar um texto meu de 2016, tá? Lá no mestrado, eu fiz meu mestrado na Geografia e, estando na Geografia, eu me senti na necessidade de não só explorar a geomorfologia, não só de explorar a geografia física, mas também pegar alguma coisa da geografia humana, né? Absorver esse conteúdo para mim. E nesse sentido, eu acabei fazendo ainda no primeiro ano uma disciplina de teoria do Estado, né? Junto com o pessoal da geografia urbana, o pessoal da geografia urbana, e foi muito interessante, foi muito enriquecedor para mim. Gostaria de ter feito mais disciplinas da geografia humana, né, em paralelo com a da geografia física. Infelizmente, o tempo, por mais que pareça longo, os 2 anos do mestrado, eles passam muito rápido. E é complicado. E as disciplinas da pós consomem bastante tempo. Então, acabei me limitando a isso. Mas foi uma ótima introdução aí para ter noções de Estado, de teoria política, né, como se fosse uma grande pincelada geral dentro das ciências políticas, né. O livro que a gente usou lá na disciplina, principalmente, entre outros, um deles foi esse aqui, do Martin Carnot, Estado e Teoria Política. Eu achei esse livro depois da disciplina, acho que faz poucos anos até. Eu achei esse livro num sebo, né? Paguei bem barato nele. E apesar de ser um livro meio antigo, pelas resenhas que a gente encontra na internet, falam que é uma boa introdução à ciência política, tá? Eu não sou eu que vou te dizer se é bom ou se é ruim, porque eu não sou especialista no assunto, mas para mim foi bem interessante. Ele passa por diferentes tópicos, acho que são 9 capítulos, se eu não me engano, né? 9 capítulos. Então ele vai passar desde o pensamento político lá do começo do século XX norte-americano até o recente, né? Passando pelo aí o capitalismo financeiro. Ele foi escrito na década de 80, não esqueça disso, tem que contextualizar. Ele também passa lá, lógico, por autores clássicos aí que estudam o Estado e o capital, como Marx, Engels, visões de Estados diferentes, né? Então, ao mesmo tempo que ele fala do pensamento e do Estado norte-americano, ele também fala de outras formações, constituições de Estado, como na União Soviética. Ele fala de estruturalismo, ali com Polantzas, ele fala de democracia e assim por diante, tá? Esse livro tu acha online por aí, mas ele tá todo meio picotado, tem umas letras faltando, e aí eu acabei correndo atrás para pegar um no sebo e foi bem fácil de achar. Voltando ao texto, quando eu estava tendo as aulas lá de teoria de Estado, não era bem esse o nome da disciplina, era um pouco diferente, mas enfim, o propósito dela era esse. Acabava fazendo paralelos com uma coisa que eu gosto muito, que é a ficção científica, né? Então eu ia lembrando de muitas obras distópicas que eu já tinha lido, que eu já tinha assistido, e fazendo paralelos com aquela ideia de Estado que era apresentada no livro, né? E é legal, porque basicamente o cyberpunk ele está falando de Estado, né, o tempo todo. Ele fala das corporações, controlando a vida das pessoas, controlando a política. Ele fala de uma sociedade que tem alta tecnologia, mas tem baixa qualidade de vida, a desigualdade aflorando forte, aflorando solta. Então tem muito a ver com o nosso tempo contemporâneo e por isso eu decidi fazer esse paralelo. Muito mais para mim, como uma forma de fixar o conhecimento, do que qualquer outra coisa. Não tenho a pretensão aqui de ser o texto definitivo sobre política e cyberpunk. Inclusive eu estou lendo ele agora, quase 4 anos depois, não, mais de 4 anos depois, justamente pensando em reescrevê-lo agora com novas abordagens, novos argumentos e novas informações. Então não é um texto definitivo. E o que eu vou fazer hoje aqui é vou ler com vocês, pausar, fazer alguns comentários, mas considere isso praticamente um audiobook do texto. Então, se você não tinha lá os 18, 20 minutos para ler o texto, agora você vai poder escutar esse texto, e justamente por quem escreveu, e talvez eu critique a mim mesmo também no texto, claro, isso faz parte. Eu acho que esse texto tem que ser constantemente atualizado. É uma versão minha lá do começo do mestrado, tendo contato com esses temas. Ele está online, eu vou deixar o link na descrição aqui. Ele está publicado no meu perfil pessoal do Medium, mas também está na página do Medium do Ponto Ômega. O Ponto Ômega é feito pela Lídia, a Lídia Zuin, que trabalha muito com futurismo, ficção científica, tecnologia. Então, se você gosta desse tema,
gosta de explorar esses paralelos entre ficção científica e o nosso futuro real, recomendo você dar uma olhada no trabalho dela, que vai ter bastante coisa interessante. Bem, eu acho que é isso. Acho que podemos começar a ler aqui com calma esse material e ver os paralelos que a gente consegue fazer. Tá? Lembrando que, se você quiser ler esse material, ele vai estar aqui na descrição. Tá? Bem, vamos lá. Cyberpunk e o Estado Contemporâneo. Um breve ensaio entre William Gibson, né, o autor do Neuromancer, meu livro favorito, Gramsci, né, que é muito abordado no livro do Carnoy, né, no Estado e Teoria Política. Ele acabou sendo revivido aí na internet pelos conspiratórios da vida. O que interessa é a publicação dele, né? As conspirações deixam os conspiracionistas. Não perco meu tempo, tá? Compreender o mundo não é tarefa fácil. Das mais complexas, para ser bem sincero. Há aqueles que ficaram famosos em tentar decifrar os segredos naturais do planeta. Outros ao investigar a organização social das nossas vidas. E, ainda, sobra espaço para aqueles que se destacaram por nós apresentar diferentes visões do mundo. Então aqui eu já faço um paralelo com a minha própria profissão, né, cara? Então, eu agora, por exemplo, estou estudando muito epistemologia aí da geografia, epistemologia da geomorfologia, das ciências da Terra. Então é interessante fazer esses paralelos, né? Em quem se preocupou como naturalista, como cientista, a estudar o espaço, sobre a construção do espaço sobre o planeta Terra do ponto de vista natural, modificando o ambiente e conhecendo, descobrindo o ambiente, mas também ver do ponto de vista humano, né? A construção do espaço urbano, a construção do espaço social, a construção de entidades sociais, né? As relações sociais entre homem e natureza, entre homem e meio, e as relações sociais entre homem e homem, né? Que são realizadas principalmente através do trabalho. Então, essas relações, o estudo dessas relações é igualmente fundamental. Afinal, somos seres humanos. A gente nunca pode esquecer isso. Às vezes, nas ciências naturais, a gente esquece um pouco que a gente tem um filtro humano que define a nossa percepção diante da natureza. A gente às vezes acha que, por ser ciências naturais, a gente está isento de interpretação. E não é. A gente tem uma relatividade de categorias. Nós somos seres humanos, nós olhamos a paisagem, descrevemos ela e interpretamos. Então o nosso filtro da percepção humana não pode ser descartado, nem mesmo nas ciências naturais, né? A gente tem os limites da nossa percepção humana e também as nossas tendências, né? Os nossos olhares diferentes para uma mesma realidade. Então isso jamais pode ser esquecido, independente se é ciência natural ou ciência humana. Entre a ficção científica e a nossa sociedade há muito em comum. Não falta o que ser observado nas formas de Estado construídas por grandes nomes da ficção científica mundial. Futuros utópicos e distópicos que George Orwell, Aldous Huxley e muitos outros nos fizeram viajar através de máquinas temporais que estavam ali, dentro de nossas casas ou em bibliotecas pelo mundo. Lembrando que o Orwell é o do 1984 e o Huxley do Admirável Mundo Novo. A gente vai fazer um paralelo entre os dois logo mais. Não à toa, muitas dessas visões do mundo foram certeiras, outras nem tanto. E, justamente com essa proposta de comparar a literatura e a nossa sociedade, é que escrevo esse breve ensaio, uma forma de traçar um paralelo entre a nossa estrutura política e o universo surgido na literatura fantástica. Aqui já coloquei uma imagem de um filme muito legal e de um livro muito legal, né? A Scanner Darkly, Um Homem Duplo, né? Que é do Philip K. Dick. Essa adaptação do cinema, inclusive com Keanu Reeves, gosto muito dele, todo mundo gosta, né? Falar isso é quase uma coisa completamente óbvia. A adaptação é muito legal, porque é feita com animação, parece que, né, tem uma técnica específica aí, que é como se fizessem os desenhos em cima da filmagem, né? E o filme é muito interessante, e o livro também, né? Um livro aí clássico já da ficção científica, vale a pena tentar. Não tem diretamente conexão com o que a gente falou aqui. A gente falou mais do 1984 e do Admirável Mundo Novo que qualquer outra coisa, mas vai ter uma imagem sobre isso assim. O Estado, o Universo e tudo mais, né? Em paralelo com o Guia do Mochileiro das Galáxias, que com certeza não é
o ponto a ser abordado aqui. Infelizmente, não peguei essa sacada, né? Eu estava lendo um livro, né, da Barbara Kennedy sobre a história da geomorfologia, um livro de 2006. Eu até coloquei essa citação lá no Twitter, como ela faz paralelos entre a ciência quantitativa e o Admirável Mundo Novo, e o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Que a gente, na compreensão da ciência, do porquê da ciência, do objetivo específico de uma determinada ciência, às vezes a gente fica meio obcecado com a quantificação de tudo, né? Então, por exemplo, é como perguntar qual que é o segredo do universo e tudo mais, né? Da vida do universo e tudo mais. E aí o computador vai lá, calcula e te dá o número 42. E aí a gente pega esse número 42 e faz o quê? Nada, porque ele não tem capacidade explicativa. A capacidade explicativa cabe a nós, né? E isso é muito interessante de discutir do ponto de vista da ciência, porque há debates muito acalorados do ponto de vista das ciências quantitativas, das ciências mais clássicas, né, das hard sciences, e das ciências mais, como posso dizer, que são menos reducionistas, que são mais relativistas, digamos assim. Então, o que realmente faz a ciência? É coletar dados e fazer modelos e os modelos darem respostas sozinhos? Ou é a nossa capacidade de interpretar esses dados e chegar a respostas contundentes? E aí é uma discussão legal de filosofia da ciência que se caminha não só dentro da geografia, mas em várias áreas aí do conhecimento. Certamente o título desse artigo deve trazer alguma estranheza. Acho que não, acho que todo mundo está bem acostumado com Cyberpunk, agora vai sair o jogo aí, 2077. Parece que agora tudo é Cyberpunk. Quando eu escrevi esse texto eu me sentia meio estranho falando de Cyberpunk. E mesmo já era uma coisa comum na cultura pop, mas agora, putz, vai ser difícil 2021, 2022 ver obras que não sejam Cyberpunk, enfim. De um lado temos a cultura pop, representada por William Gibson, que não é tão pop assim, mas pô, o cara escreveu até episódio do Arquivo X, então cultura pop, e sua obra literária Cyberpunk, e no outro, um filósofo marxista que trouxe importantes contribuições sobre a nossa compreensão de Estados. No caso é o Gramsci aqui. Mas o que ficção científica e política têm em comum? Apenas tudo. Pensar em uma sociedade no futuro, ou melhor, a nossa sociedade no futuro, é pensar em política, Estado e poder. Tá? Estado maiúsculo, né? A figura do Estado, né? Da entidade Estado como governo, etc. Toda organização de uma sociedade baseia-se nessas relações e, por mais que não sejam detalhadamente escancaradas em uma obra, como Orwell faz em 1984, e ao nos entregar um capítulo inteiro com as regras impostas pelo Grande Irmão, elas sempre estão lá e são fundamentais para a concepção de um universo. Então, de todo modo, o que eu quero dizer aqui é, por mais que o livro não se proponha a falar explicitamente, esse Estado é totalitário e segue as regras tal, esse Estado é assim, assim, assado e segue as regras tal, para criar os mundos, para criar o cenário, o background por trás das histórias, esses escritores de ficção científica eram obrigados a imaginar futuros possíveis, a imaginar cenários possíveis, né, dentro da nossa realidade. E ao fazer isso eles pensavam em política, pensavam na construção do Estado, na constituição dessas sociedades, e é isso que a gente quer pegar, mesmo que eles não queiram explicitamente exemplificar como era o Estado ou como era a sociedade naquela época. O Orwell, no 1984, ele já é um pouco diferente porque ele deixa isso bem claro, é quase o personagem coadjuvante da história é o Estado, é a sociedade ali, né? Se não for é o segundo personagem mais importante da história. E ele tem, inclusive, como eu citei aqui, um capítulo dedicado só a ficar falando das regras, das leis da sociedade naquele ponto. Que é um capítulo até bem desgastante. Eu acho, isso é bem uma opinião pessoal, quando eu li o 1984, chegava nesses capítulos mais explicatórios, eu ficava até cansado. Mas também eu li ele quando estava, acho que no ensino médio, né? Já faz bastante tempo. Mas é interessante olhar para esses capítulos como quase leis, né? Regulamentos do convívio desses cenários futuros distópicos aí. De governos totalitários regidos pela repressão, como em 1984, até estados que perpetuam a sua dominação pelo prazer, como Admirável Mundo Novo, e eu adoro esse paralelo, tudo pode ter uma correlação com a sociedade, seja de hoje ou do passado. Inclusive, essa comparação entre essas duas obras clássicas é amplamente discutida e bastante interessante.
Podemos conferir uma síntese dessa discussão na imagem abaixo, deixando bastante clara a fácil relação entre ficção e realidade. Afinal, quanto de nós você reconhece nos quadrinhos abaixo? Então aqui tem uma comparação, né, entre a obra do Huxley e do Orwell. Do lado esquerdo, Admirável Mundo Novo, né, do Huxley, e do lado direito aqui, 1984, do Orwell. Eu vou sumir rapidinho para a gente ver o quadro. Então ele coloca aqui, ele faz um paralelo. Opa, acho que o ideal é isso. Então, por exemplo, aqui no primeiro quadrinho, se você quiser acessar com mais calma, você pode ir lá ver no texto. Deixar você ler rapidinho. Mas aqui, o que o Orwell tinha medo? Daqueles que censuravam livros, né? Tinha medo da censura de livros. Inclusive, sobre censura de livros, tem outro livro famoso aí. Eu falo clássico, mas claro, clássico no sentido de... A gente está falando de ficção científica, a gente está falando aqui do século XX. Tem o Fahrenheit, né? Fahrenheit é um livro interessante. Então aqui a gente tem a galera lendo o livro, os críticos, e depois tecendo ali na internet os comentários e banindo algumas coisas dos nossos filtros culturais, né? A nossa relação aqui com a TV, né? O pessoal aqui vendo TV, e aqui ele fala da preocupação com Huxley, né? Enquanto o Orwell tinha preocupação com a censura aos livros, o Huxley já falava o contrário. Opa, não vai ter por que censurar livros. As pessoas vão estar tão hipnotizadas, tão deleitadas, tão seguidas pelo prazer fácil e rápido aqui na forma de uma TV, que elas nem vão se preocupar em ler livros. Então o prazer vai ser o bloqueio que as pessoas têm em relação aos livros, em relação ao conhecimento. Essa era a leitura do Huxley em Admirável Mundo Novo, porque o prazer limitava as pessoas. Então pense, tem um livro e tem lá a TV. A gente acaba preferindo a TV porque é mais fácil, etc. Lógico, tem muito conteúdo bom na TV, tu pode ver bons filmes, etc. e tal, mas não é essa a crítica que o quadrinho aqui tenta desenvolver, né? Aqui mais uma vez, vamos focar do lado esquerdo. O Orwell tinha medo que o Estado, né, nos privasse de informação. O Huxley já diz o contrário, né? A gente vai ter tanta informação, tanta coisa disponível para a gente, e nossos sentimentos egoístas e passivos, que a gente não vai conseguir separar, né, o que é informação boa e o que é informação ruim. A gente vai acabar sempre optando por o que é mais prazeroso para a gente. Aqui mais uma vez, o Orwell com medo que a verdade pudesse ser escondida, e aqui de outro ponto, que a verdade vai ser perdida num mar, né? Ser afogada num mar de relevância, de desinformação. Tu vê, esse quadrinho eu publiquei em 2016, ele já devia ser antigo na época, e hoje a gente fala de fake news, hoje a gente fala de pós-verdade, a gente fala da quantidade de desinformação, né, na internet, e hoje, aqui no meio da quarentena, a gente sendo afetado por opiniões aí de líderes de Estado que colocam a saúde das pessoas em risco, né, simplesmente por ignorar a ciência. Então é basicamente o que o Huxley falava em Admirável Mundo Novo, né? Aqui a gente tem o ponto de vista do Orwell, né, que as pessoas seriam aprisionadas, né, pela cultura, então a cultura imposta pelo Estado, no caso de 1984. E aqui já o Huxley já diz que a gente vai ser capturado pela cultura trivial justamente porque é muito prazerosa. Então, se você pode ficar lá curtindo o teu seriado, que pode ou não ter implicações aí para sua reflexão de sociedade, por que você vai se preocupar com os problemas do mundo? Por sorte, né, a gente tem muito trabalho sendo feito hoje, né, do ponto de vista aí do audiovisual, que nos ajuda a refletir. Inclusive, eu estou fazendo aqui um paralelo entre a cultura pop e o material oriundo aí da leitura acadêmica, mas, de modo geral, Huxley dizia isso: os prazeres que vão nos controlar, os prazeres
pela a cultura do prazer que vai nos controlar e não a cultura imposta pelo Estado, né? Eu vou pular aqui para baixo, depois você lê com calma. Estou fazendo uma leitura bem rápida aqui, revisitando isso aqui desde 2016, talvez eu não tenha voltado. Então, em 1984, as pessoas são controladas pela dor, pela pressão, pelo terror, e no Admirável Mundo Novo elas são controladas pelo prazer, né? Então tem a droguinha lá, o soma, tu toma, tu fica feliz, não vê problemas do mundo, o mundo é perfeito e pronto, resolvidos os problemas do mundo. Mudou só a sua percepção. E em 1984 não existem problemas no mundo porque a gente não deixa você ver. O Estado não deixa você ver. Tá? Então, são dois pontos antagônicos, mas de certa forma é a repressão pela força, né? Pensando aí que o livro foi escrito no meio lá do século XX, então a gente estava no meio, né, da ascensão de grandes potências totalitaristas, então vindo das guerras. Então se pensava muito no poder bélico, da força, do medo, mas hoje a gente tem a internet aí e a gente tem um controle muito forte do ponto de vista do prazer, né? Com a grande, infinita opção de entretenimento que a gente tem disponível. Tá? Enfim, veja com calma lá o quadrinho, tire suas conclusões, analise e leia os dois livros. Eu acho que isso é o mais legal. Leia os dois livros e tente traçar esse paralelo. Tá? Eu acho que isso é o mais importante e o mais interessante. E botaria ainda junto com esses dois, junto com Admirável Mundo Novo, em 1984, colocaria o Fahrenheit 147, que é também uma boa peça nessa tríade aí de clássicos da ficção científica. E só lembrando aqui, é Fahrenheit 451, tá? Eu me confundi com os números. Pensei, eu acho, no Fiat 147. Bom, daqui a pouco falando que é Fahrenheit 500, né? Não, mas esquece, é Fahrenheit 451, tá? São, acho que, os três grandes pilares aí da ficção científica clássica. Mas vamos voltar para o texto. Vamos voltar aqui. Mas, dessa vez, vamos deixar os clássicos absolutos um pouquinho de lado e abraçar uma visão de futuro mais recente e muito mais atual. Pela metade da década de 80 surgiu um livro que viria a revolucionar as formas de encarar o futuro, inserindo um contexto de sociedade mais próximo do que temos hoje e mais distante do assombro totalitarista que rondava o mundo durante a Guerra Fria. O livro Neuromancer consolidava o universo cyberpunk, um conceito de futuro caracterizado pelo simples conceito de high-tech, low-life, muita tecnologia e baixa qualidade de vida. William Gibson, autor desse livro, seria um importante questionador do papel da tecnologia e do capital nas sociedades do futuro, conjuntamente com outros grandes nomes, como Philip K. Dick, por exemplo, que a gente já falou lá em cima do Homem Duplo. Hoje, mais do que nunca, esses universos imaginados já fazem parte da nossa realidade. Porém, antes de nos aprofundarmos no universo cyberpunk e sua organização política, precisamos voltar aos pensadores e compreender um pouco melhor o estado contemporâneo. Dessa vez, vamos nos atrelar aos conceitos de Gramsci e Polantzas, para identificar mecanismos do poder e posteriormente ver onde eles estão presentes em nossa vida e na literatura distópica. Então, a gente vai pegar dois autores dentro desse livro aqui do Martin Carnoy e vai pegar alguns conceitos. Eu não tento aqui desenvolver o pensamento do Gramsci, o pensamento do Polantzas, não é isso. Eu quero só conceitos, né? Eu quero pegar palavras-chave, termos pré-definidos, definir esses termos, aqui a gente vai ver quais são eles, e aí a partir da definição desses termos a gente fazer paralelos entre o mundo real e o mundo da ficção científica, tá? Então é isso que eu faço aqui no texto, e eu não vou atualizar o texto, acho que deixar para atualizar esse texto em termos de conteúdo, fazendo um novo texto, né? Então aqui eu vou tentar me ater ao material que está escrito aqui. Antônio Gramsci foi um filósofo e escritor italiano que buscou nas linhas marxistas uma forma de compreensão do Estado. Ok. Seus escritos, em grande maioria feitos no cárcere, tiveram destaque nas concepções do poder no Ocidente, especialmente relacionado ao que foi chamado de teoria da hegemonia cultural. Isso aí, cara, de 2016 para cá, isso aí foi tão usado pelas conspirações da internet que dá até medo de estar isso aqui online, mas de toda forma, o ponto de vista aqui não é discutir
com o pessoal conspiracionista, me perdoe. Aqui nesse artigo vamos nos concentrar de forma simplificada em 3 conceitos, tá? De sua teoria para melhor compreender a figura do Estado. O primeiro conceito, hegemonia, o segundo, legitimidade e o terceiro, consentimento. Tá? Então é isso que eu vou pegar da obra dele. 3 conceitos, hegemonia, legitimidade, consentimento. Tudo inicia com o interessante adendo que o italiano trouxe para as visões do Estado até então. Examinando a superestrutura das sociedades de capitalismo avançado, o autor distingue em seu conceito de Estado integral ou Estado ampliado 2 esferas, por ele denominadas sociedade política e sociedade civil. Tudo entre aspas, tá? Assim, é introduzido um importante elemento no estudo do Estado, a sociedade civil, correspondendo ao universo privado, leia o que não é público, ou seja, o que eu estou chamando aqui de sociedade civil, corresponde tudo que não faz parte do Estado, tudo que não faz parte do bem público, da entidade pública, eu vou chamar de universo privado ou de sociedade civil. Como é relacionado entre sociedade política? Como é a relação entre sociedade política que compõe o Estado e a sociedade civil? Como há um equilíbrio entre essas 2 forças? Bem, para isso vamos recorrer aos conceitos. Então, basicamente, a obra dele coloca 2 pontos antagônicos, a sociedade civil e a sociedade do Estado, representada pelo Estado, né? Ampliado ou integral. Então, como que é a relação de força, como que é a relação de poder entre a sociedade civil e o Estado é o que a gente vai exercitar a partir do uso desses 3 conceitos aqui. Enfim, vamos lá. Aqui uma imagem do Blade Runner. Ele não é um paralelo direto com o que a gente está falando, é mais para ilustrar aqui, ter mais uma referência para você ver. Blade Runner que também é inspirado no livro do Philip K. Dick. Então, por coincidência, 2 imagens, 2 livros do Philip K. Dick, administrados, o Philip K. Dick, que foram também administrados e transformados aí para o universo audiovisual. Então, é um clássico, né? Teve a continuação recente, é boa também, mas, enfim, a minha crítica à continuação eu deixo para outro momento. Hegemonia, primeiro conceito ali que a gente separou. Se recorrermos ao dicionário, ou ao significado da palavra, estrito, assim, pesado, de dicionário, podemos já compreender o conceito mais ou menos. É a supremacia de um povo nas federações da antiga Grécia. Preponderância de uma cidade ou povo entre outros povos ou cidades. Preponderância, supremacia. Então é a supremacia de um povo perante aos outros. É a supremacia de uma classe social perante as outras. Tá? É a supremacia de um determinado grupo perante ao resto da sociedade. De uma forma simplista, a hegemonia compreende a posição de liderança de uma instituição perante os demais, ou uma classe social perante as demais, ou um Estado perante a sociedade. Poder, amigos, simplesmente poder. Tá? Então, hegemonia compreende a posição de liderança, de supremacia de uma instituição perante as outras instituições, de uma classe social perante as outras classes sociais. Então é um exercício de poder. Hegemonia é controle e é poder. Agora vamos pegar uma citação aqui. Tudo que está com essa linha preta e está em itálico é citações, tá? Citações diretas. Copiei, colei, a fonte está aqui. Depois no final do texto tem a fonte se tu quiser pegar a original. Pelo sentido atribuído por Gramsci aos termos, no âmbito da sociedade civil, as classes buscam exercer sua hegemonia, ou seja, buscam ganhar aliados para seus projetos, através da direção e do consenso. Por meio da sociedade política, ao contrário, exerce-se sempre uma dominação fundada na coerção dos grupos subordinados. Tá? As 2 esferas distinguem-se ainda por materialidade social própria, enquanto a sociedade política tem seus portadores materiais nos aparelhos coercitivos do Estado, sejam polícia, exército, sistema jurídico. Os portadores materiais da sociedade civil são o que Gramsci chama de aparelhos privados de hegemonia. Igrejas, meios de comunicação, partidos políticos, sistema escolar, sindicatos, diversas organizações sociais, empresas, instituições de caráter científico e artístico, etc. Então a gente tem 2 grandes esferas que atuam com suas próprias ferramentas para gerar hegemonia, né? Então a gente tem os aparelhos privados, na forma aí de igrejas, meios de comunicação, materiais didáticos,
sei lá, cara, tá aí, né? Em filmes, né? Por que não? Livros. E a gente tem os aparelhos de influência estatal, de controle estatal, que vão ser os aparelhos, né, do Estado, né? Que é a justiça e a polícia, né? De modo geral, o exército, etc. Então, é isso que o Coutinho falou aqui na citação do Déspota. Então, hegemonia resolvido. É poder, né? Exercimento do poder, da legitimação do seu poder, da supremacia sobre outros grupos. Legitimação não, porque a gente não definiu ainda a legitimidade, é o que a gente vai fazer agora. A legitimidade de um Estado está relacionada com a sua capacidade em manter uma unidade, envolvendo as diversas peças que compõem o seu todo, ou seja, a sociedade política e a sociedade civil. Então, a legitimidade de um Estado é a capacidade dele de manter unidade, de fazer com que a sociedade política e a sociedade civil se mantenham unidas, se mantenham juntas. Que uma possa realmente ter um estado de poder, de controle, de administração, de planejamento sobre a outra, né? Então, a sociedade civil tem os seus direitos e obrigações, a sociedade política tem seus direitos e obrigações, mas a sociedade civil só reconhece a sociedade política como governante se ela tiver legitimidade. Assim, a hegemonia e a legitimidade de um Estado estão intimamente ligadas. Tão ligadas que eu tentei explicar hegemonia sem querer aqui de forma informal, chamando a palavra legitimidade. Então tu vê que as duas coisas, hegemonia e legitimidade, caminham juntas. Só é possível ter supremacia de uma classe, de um grupo sobre o outro, se ele tiver legitimidade, se ele for reconhecido como tal. Assim, a hegemonia e a legitimidade do Estado estão intimamente ligadas e dependem do delicado equilíbrio. Se em um determinado momento houver um aparente comprometimento da autoridade de uma classe dominante, lei e hegemonia, por exemplo, toda a legitimidade de um Estado pode ser questionada, pressionada e derrubada. Então, deixa eu ler de novo, porque eu achei que ficou confusa a minha leitura. Se em um determinado momento houver um aparente comprometimento, ou seja, um enfraquecimento da autoridade de uma classe dominante, ela vai ser, toda a legitimidade do Estado pode ser questionada, pressionada e derrubada. Então, se houver alguma dúvida em relação à legitimidade, o quão legítimo é um governo, a sua hegemonia, a sua supremacia pode ser questionada, e ele sendo questionado, ela pode ser, então, derrubada, destituída e assim por diante. Em uma palavra, a raiz da legitimidade do mando está no consentimento daquele que obedece. Temos, portanto, um conceito muito bem definido, capaz de um uso analítico muito preciso e muito específico. Então, aqui interessante. Para que eu tenha hegemonia, ou seja, supremacia de um grupo em relação aos outros, eu preciso de legitimidade, que é uma noção de unidade, uma noção de que há um equilíbrio entre todas as passas e elas de certa forma, concordam com aquilo. Esse concordar com aquilo é o terceiro conceito que a gente separou aqui, que é consentimento. Então, só há legitimidade se há consentimento do restante do grupo, do todo do grupo. Então, fica interessante. A hegemonia e a supremacia é a relação de poder de um grupo em relação ao outro. No caso aqui, a gente está falando de sociedade política em relação à sociedade civil. Tá? A legitimidade seria o quê? Seria justamente a relação, a capacidade de manter unidade, fazer que haja um equilíbrio entre a sociedade civil e a sociedade política, que as duas caminhem juntas, tenham interesses e visões parecidas, consigam ter união entre seus interesses. Mas para que as duas tenham esse interesse comum, que as duas possam trabalhar juntas, a gente precisa de uma terceira coisa, que é o consentimento. A gente precisa do consentimento, do consenso de todos os grupos que não pertencem à classe dominante, à sociedade política, por exemplo, e elas têm que consentir, elas dão a permissão de serem governadas por esse outro grupo. Então vamos lá, consentimento. Como acabamos de ler na última citação, a principal forma de se manter a legitimidade de um aparelho político e prover a hegemonia de um determinado grupo é o consentimento, ou seja, a permissão de um indivíduo, povo ou nação em ser governado. Aqui vamos lá pegar mais uma citação. Para Gramsci, o processo de ampliação do Estado desempenhou um papel fundamental na reestruturação do poder burguês dentro da sociedade contemporânea. Então isso vem desde a Revolução Francesa, né, Revolução Burguesa, etc. e tal. Aí é uma leitura
em paralelo aí para você ver em termos de história. Deste modo, a hegemonia de um grupo social é construída através de uma ação integrada entre sociedade civil, educação e consenso, e Estado, atendimento de reivindicações. Então, a sociedade civil é educada, tem uma educação, tem consenso, faz pedidos à figura do Estado. E o Estado tem que atender essas reivindicações ou controlar esses desejos. Os aparelhos privados de hegemonia difundem a ideologia dominante e tentam obter a adesão e consentimento das classes subalternas, convertendo esses elementos em aceitação da dominação através da atuação do Estado. Então isso fica bem claro quando a gente vê o 1984, ele impõe suas regras, impõe o seu modo de viver através da força, né, totalitarismo, e a gente vê isso também em Admirável Mundo Novo, quando a gente tem o mantenimento, né, da classe dominante, da figura do Estado, da figura daqueles que detêm o poder, através do prazer. Então eles te dão uma droga, né, o soma, tu toma lá, o mundo fica perfeito, fica tudo lindo, você passa o dia inteiro fazendo coisas prazerosas que não fazem você ter reflexões críticas, você não questiona o Estado, não compromete sua hegemonia, não compromete sua legitimidade e, ao mesmo tempo, você dá consenso para eles continuarem fazendo o que fazem. Então, as ferramentas para isso, na literatura, são várias. Seja o poder, seja a força, seja o capital. No Cyberpunk a gente vai ver que o que importa é o dinheiro, o controle vem pelo dinheiro. Para se manter a hegemonia de uma classe, grupo ou governo, são utilizadas diversas formas de alcançar o consentimento da população, seja através da educação, dos mecanismos midiáticos, do atendimento das necessidades impostas aos governantes, da influência ideológica, expressão econômica, repressão. Enfim, é o que eu acabei de falar. Assim, o Estado compreende não somente o seleto grupo que detém o poder da tomada de decisões, mas todo um conjunto de ações que possibilita que essa classe dominante se mantenha no poder e tenha o consentimento dos demais, mediando conflitos e mantendo a ordem entre todos os grupos que não sejam a própria classe dominante. Por governo de massas, Gramsci se refere ao incremento da participação das massas na política, acontecimento que deu forma a um novo padrão de relacionamento entre Estado e sociedade civil, ampliando necessariamente a dimensão representativa no interior das relações de poder do Estado contemporâneo. Tá? Uma citação direta, e aqui uma figurinha clássica do cara movido pelo prazer. O cara viu o mundo real, ele viu a realidade, ele saiu da Matrix, né? Ele saiu da Matrix, viu a realidade como ela é, não gostou da realidade, né? Viu que é muito sofrimento ver a realidade, conviver com a realidade, e optou pelo quê? Optou por retornar à Matrix e ser regido por uma vida tranquila dentro dos limites do prazer. Então, comendo a carne animal passada que o Cypher está comendo, ou, no caso lá de Admirável Mundo Novo, tomando soma. Né? Tem um jogo de videogame que faz bem essa brincadeira do Admirável Mundo Novo, que é o Happy New Feel, né? É um jogo bem interessante. Happy We Feel, não sei o que eu falei, Happy We Feel, que é como se fosse uma sociedade distópica. Ela é baseada nos anos 70, né? É um futuro do passado, né? E aí a população é obrigada a tomar uma droga, um comprimido de tempos em tempos, que ela como se controlasse os seus sentimentos. Então tu nunca vai sentir raiva e você vê um mundo todo colorido, todo bonito. Eu vou colocar a imagem aqui do jogo. Se parecer, senão eu deixo um link aqui na descrição para você dar uma olhada no trailer, tá bom? Mas é basicamente isso. Uma forma de consentimento que gera legitimidade e gera hegemonia é o prazer, né? Então é isso que o Cypher buscou quando decidiu voltar para a Matrix, vendeu informações lá para o agente Smith para poder voltar para a Matrix, poder ter uma vida tranquila, né? Com dinheiro dentro da Matrix, ele poderia ter todos os prazeres e não se preocupar com nada. Bem melhor do que ficar lá em Zion, onde ele não se sentia, né? Tinha que conviver com a realidade, que era uma coisa que ele não queria. Arena de lutas e autonomia relativa. Agora vamos falar de mais alguns conceitos aqui. Há muitos outros conceitos que podem nos auxiliar na observação dos estados. Aqui escolhemos Gramsci, mas poderiam ser tantos outros nomes, inclusive poderão ser em um outro momento. Mas, tendo optado pelos três conceitos acima descritos, vamos rapidamente evocar um grego que pode nos trazer mais dois conceitos interessantes para complementar a nossa visão do Estado contemporâneo. Nico Polantzas, tá? Sua arena de lutas e autonomia relativa. Então, a arena de lutas e autonomia relativa, esses dois conceitos do Polantzas, eles vão nos permitir complementar
os conceitos anteriormente definidos pelo Gramsci ali em cima, tá? Vamos só usar os conceitos. Mais uma vez, eu não vou entrar na obra do Poulantzas, eu não vou entrar na obra do Gramsci, o que ele fez. Eu quero os conceitos que eles utilizaram para a gente poder aplicar dentro do cyberpunk. A arena de luta justamente compreende toda a disputa política que está contida dentro do Estado, nos seus bastidores. Lá ocorre uma intensa disputa por espaço para iniciativas que favoreçam um grupo ou outro. A busca por equilíbrio entre essas iniciativas, que contemplem todos os grupos, acaba por alcançar o que chamamos de autonomia relativa. Isso ocorre quando alcançamos um aparente apaziguamento, um aparente equilíbrio entre os que defendem políticas para A e os que defendem políticas para B. Os que defendem a agricultura em latifúndios e os que defendem a agroecologia em pequenas propriedades. A elite e os movimentos populares. Exemplos para vocês, tá? Então a gente já tem a arena de lutas, que é justamente a disputa pela legitimidade, pelo consentimento para buscar a hegemonia, tá? E quando ela se encontra esse equilíbrio, se encontra o consenso, a legitimidade, a gente tem o que a gente chama de autonomia relativa. É o que faz com que os interesses de todos os grupos sejam razoavelmente representadamente sanados. Dessa forma, tanto Gramsci quanto Poulantzas nos apresentam um Estado que não é um bloco único, não é uma coisa coesa, né? Mas constituído de diversas partes e interesses. A busca por um equilíbrio entre essas partes, através do consentimento, possibilita uma autonomia relativa, mantém a hegemonia dos grupos dominantes e permite a legitimidade de um governo. O favorecimento de uma ou outra parte do Estado abala esse equilíbrio e gera conflitos, né? Então, quando a gente tem crises no governo, a gente tem justamente governos que não conseguem atender às exigências de todos os grupos que compõem a sociedade. Então, é um governo que atende só às necessidades dos queridinhos deles, só atende às necessidades dos amiguinhos dele, só atende às necessidades da família dele. Então, quando acontece isso, o governo perde a legitimidade e acaba perdendo também a hegemonia. E aí ele tem que buscar outras formas de buscar o consentimento. Aqui um exemplo de Jinro, um anime muito interessante. Já faz tempo que eu não revi ele, mas é que justamente aqui a gente tem os conflitos, né, representados na forma de um Estado aqui bélico e dos rebeldes, né? E aqui o controle pela força, né? O controle explicitamente pela força, aí com analogia a Chapeuzinho Vermelho, o Lobo e a Chapeuzinho Vermelho. Bem, finalmente Cyberpunk, né? Se você veio pelo Cyberpunk, você deve falar, puta, esse moleque tá doido, cara. Até agora não falou nada aí, mas vamos lá, agora finalmente vai usar esses conceitos no Cyberpunk. Os universos criados na literatura também têm sua organização social, política, cultural. Se falarmos de sociedades utópicas distópicas no futuro, isso se torna ainda mais interessante e presente. Transforma-se em um exercício de futurologia. Da utopia de Thomas Moros até a série Star Trek, que inclusive gosto muito, estou maratonando aí o Nova Geração, depois de ver o Picard, temos universos sendo criados com base na nossa observação da sociedade em que vivemos e que nos possibilitam imaginar diferentes caminhos para a nossa realidade. Aqui nos aprenderemos a ficção científica, em especial o cyberpunk, por ser um gênero literário que busca desenvolver seu roteiro com certa aproximação com a realidade, com base em conceitos científicos. Este é um dos links diretos entre essas narrativas e o mundo como o conhecemos, já que essas não abrem mão em manter as principais leis e teorias que regem a nossa vida na Terra presentes em seus universos. Aqui, quando eu estou falando em leis e teorias, eu não estou falando em leis políticas, estou falando em leis naturais, né, da física, teorias aí da evolução, etc. e tal. Teorias e leis científicas, tá? Não em leis políticas. O cyberpunk tornou-se um vasto universo literário da década de 80 para cá, se transformando em uma visão recorrente do futuro na cultura pop. Agora, então, nem se fala. Autores como William Gibson, Philip K. Dick, Bruce Sterling, Pat Cadigan estão constantemente relacionados com o gênero. Filmes como Blade Runner, Matrix, Ghost in the Shell, Akira, Scanner Darkly, que é o Homem Duplo, Minority Report e tantos outros têm forte influência e agora, então, a lista só aumenta, né? E prestes ao lançamento aí do jogo, Cyberpunk 2077, prestes aí do lançamento de dezenas de filmes, até uma continuação de Matrix. Cyberpunk é mais comum na cultura pop do que em 2016. Dentre todos eles, destaque-se o romance Neuromancer, de 1984, também de 1984, então minhas duas referências
Essa e Neuromancer são de 1984, até tem Neuromancer aqui, mas se for pegar ali na prateleira, vou derrubar tudo. Publicado por William Gibson, se tornou uma referência direta ao cyberpunk. Tem muita gente que discute se o cyberpunk começou com esse livro Neuromancer ou se já era uma coisa, né, que já veio ali para o Philip K. Dick. A verdade é que, de certa forma, cyberpunk, como a gente conhece, assim, auto-intitulado, né, ele começa aqui com Gibson e Neuromancer. Mas isso é uma discussão do pessoal aí que é mais especialista em literatura. Na publicação são introduzidos conceitos tecnológicos que seriam apenas consolidados na nossa vida cotidiana anos depois. Então a internet, a Matrix, como é chamada lá no Neuromancer, cyberespaço, hackers, inteligência artificial, próteses cibernéticas, megalópolis, entre outros. É um filme no ar, né? O Neuromancer é como se fosse um filme no ar, um filme de detetive, que tem um pouco de faroeste, tem um pouco de caçadores de recompensa, só que a figura do cowboy ela é substituída pela figura dos hackers, né? Basicamente essa é a ideia. A gente vive numa sociedade que esteticamente é muito parecida com Tóquio, sei lá, com neons. Então, muito que a gente vê no Blade Runner mesmo, toda a estética é muito parecida com o que a gente vê no filme Blade Runner, mas é uma sociedade que tem essa premissa de megacorporações, isso a gente vai ler assim. A história acompanha o hacker Case, que é o principal, em uma emaranhada trama que envolve grandes corporações, conspirações governamentais, gangues internacionais e a disputa por informações privilegiadas. Informação é poder, cara. Ambientado em sua maior parte no Sprawl, que é um grande aglomerado super mega metropolitano que une as cidades de Boston e Atlanta, desenvolve-se em uma escala global, nos possibilitando conhecer um pouco da geopolítica deste universo, que ainda é palco para dois romances, duas continuações indiretas, que é o Count Zero, né, que está aí no meio, na figura, dá para ver, e o Mona Lisa Overdrive, que foi o último publicado em 88. Então saiu com uma diferença de 2 anos de um para o outro. E é justamente a partir do ambiente criado por Neuromancer que iremos traçar um paralelo entre os conceitos que a gente viu e o estado contemporâneo. Então vamos lá, finalmente para o que a gente veio, finalizar isso aqui. Traçar paralelos entre o universo criado na literatura cyberpunk e o nosso mundo não é mais uma tarefa difícil, já que podemos conferir referências por todo lado, né? Muita informação. A partir de agora vamos tentar nos aprofundar um pouco mais na estrutura política desse universo. Poder. Para quem? Quem detém o poder? Um dos aspectos clássicos que norteiam grande parte das narrativas cyberpunk é a relação direta entre governos e corporações, empresas. Através da leitura de futuro desses autores, fica explícita a crescente influência das grandes empresas e corporações, não oficiais, máfias, gangues, cartéis, etc., os mecanismos e interesses de um governo. Deixa eu tomar um gole aqui, peraí. Perdão. De forma objetiva, os interesses do Estado cumprem a função de suprir explicitamente os interesses das corporações, sejam conglomerados de empresas multinacionais ou máfias, por exemplo. Os negócios e o poder do capital determinam os caminhos que um governo irá tomar, seja referente às relações internacionais com outras nações ou da postura do Estado em relação aos seus cidadãos. Então, o que o governo vai fazer depende de quem? Dos interesses das empresas e das corporações não oficiais. Aí eu dei o exemplo das máfias. Então, o governo é simplesmente um símbolo, um totem, um fantoche das empresas, das grandes corporações, dos grandes conglomerados de monopólio do capital e das instituições não oficiais, digamos assim. Traçando um comparativo com as teorias de Estado propostas por Gramsci, temos no cyberpunk um governo que trabalha em prol da classe dominante, as corporações, e obtém o consentimento da população através do prazer, tecnologia e comércio, da repressão, militarismo, socioeconômica e monitoramento contínuo, e de controle da informação. Então, resumindo, o cyberpunk é um governo que trabalha em prol de uma classe dominante. Nesse contexto são as grandes corporações, tá? E obter o consentimento da população para ser como é, através do prazer, com o uso de tecnologia, do comércio, do consumo, do capital, né? Comércio, consuma, da repressão, do militarismo, como a gente viu ali na imagem do Jim Ho, a repressão socioeconômica, com a desigualdade, pobreza, fazendo realmente com que as pessoas que não têm o dinheiro não sejam inseridas dentro desse sistema capitalista,
e do monitoramento contínuo. Então está todo mundo monitorado, todo mundo às vezes tem um chipzinho, sabe onde você vai, o que você fez, etc. e tal. E por fim o controle da informação. Então a informação é o mais poderoso hoje em dia e no mundo cyberpunk. Tanto que a gente tem lá no Johnny Mnemonic, né, o filme do Keanu Reeves, ele funcionando como um pendrive humano. Ele bota lá a informação privilegiada lá dentro do cérebro dele e ele leva para vender em outro lado, transporta para um comprador em outro lado. Ele é um pendrive humano, porque a informação é o que tem de mais importante no universo cyberpunk e é hoje em dia já, muito possivelmente. Assim, busca o alienamento da população de diversas formas, mas sempre propiciando controlar as liberdades do indivíduo até um limite que não comprometa a hegemonia da classe dominante, as corporações. Então ele controla a população, mas de forma não explícita, né? Ele controla de uma forma, vê esse negócio aí, é maneiro, cara, você vai curtir, compra aí. Putz, você realmente não tem condições de entrar dentro desse jogo. O mundo tá melhor, né? Tal coisa aí realmente aconteceu. Então ele controla de uma forma velada, né? Não é uma forma imposta, não, você não pode fazer isso e acabou. Então ele tenta te controlar pelo prazer, mais uma vez fazendo paralelo lá com o admirável mundo novo. Resumindo, no estado cyberpunk, a legitimidade do Estado está diretamente e explicitamente ligado ao mantenimento da hegemonia das corporações, utilizando de diversas ferramentas para obter consentimento da sociedade, né? Então, é isso aí. O governo faz as vontades das corporações e vai usar tudo que pode para isso, né? Aqui no caso, repressão, né? No filme Chape aí, repressão policial na forma de tecnologia. Autonomia relativa. Então vamos pegar lá o conceito agora do Polantzas e vamos fazer o paralelo entre nós e o Estado. Partindo para comparações livres, vale um exercício para começarmos a relacionar o Estado no futuro distópico do cyberpunk e o nosso atual, formatado. Principalmente quanto aos seus instrumentos de poder. Então, como que eles vão buscar o consentimento? Através de instrumentos de poder. O conceito que quero retomar para a comparação é o de autonomia relativa, em especial. Como vimos, a autonomia relativa está ligada diretamente à legitimidade de um Estado, sendo a condição que representa a capacidade de governar uma nação, por exemplo. Para se obter autonomia mediante os demais, o Estado precisa satisfazer as reivindicações dos diversos segmentos da sociedade, em especial da classe dominante, e casar com as propostas da sociedade política. Na nossa atual situação, sendo bastante simples na análise, há um Estado que busca satisfazer tanto os anseios dos setores populares quanto das empresas, empresários e investidores. Um equilíbrio delicado, cujo balanço para um lado ou para o outro pode comprometer a legitimidade e governabilidade. Por mais que um ou outro diga que um determinado governo favoreça um determinado setor da sociedade civil, isso sempre será negado ou disfarçado. O favorecimento de um determinado grupo, classe ou segmento nunca é explícito, mesmo que possamos observá-lo, já que isso comprometerá a legitimidade. No universo cyberpunk, temos um futuro distópico, onde essa aparente preocupação em demonstrar equilíbrio não é mais importante. Então, se hoje o governo favorece alguns grupos da sociedade civil, mas finge que não, fala, não estou favorecendo aqui minha família, não estou aqui favorecendo meus amigos empresários, não estou favorecendo um determinado segmento do governo. No universo cyberpunk isso não precisa mais ser escondido, ele é escancarado e dane-se, tá? Temos um futuro distópico onde essa aparente preocupação de demonstrar equilíbrio não é mais importante. O Estado serve como instrumento direto aos interesses das corporações, deixa isso explícito e não se importa tanto com o que o restante da sociedade civil pode pensar a respeito. Justamente porque seus aparelhos de consentimento são muito eficientes. Então os instrumentos para buscar o consentimento são tão eficientes, através do prazer, através da falta de informação, através dos controles socioeconômicos, que ele nem precisa esconder a verdade. Dessa forma, podemos considerar o Estado cyberpunk, como uma visão de futuro onde os interesses de um determinado setor da sociedade civil, a classe dominante, as corporações, se tornaram superiores aos interesses de toda a nação, de forma totalmente explícita e destemida. Isso já acontece hoje? Fica a dúvida aí. Segundo muitos pensadores, acontece desde o surgimento da concepção de Estado como conhecemos, por vezes de forma explícita e, em outras, mais discretamente. Resistir é inútil, já diziam os Borgs, né? Eu que estou vendo agora Star Trek Nova Geração,
Tá aí, até o Picard, né, foi assimilado. Quem diria nós, pobres cidadãos? Parafraseando a frase dos Borg em Star Trek, que detém a hegemonia acredita fielmente em seus mecanismos para o consentimento. Quem detém a hegemonia acredita fielmente em seus mecanismos para obter o consentimento. Eles acreditam, né? No estado cyberpunk, o consentimento é feito através do prazer, da repressão e do controle da informação. Digo consentimento pelo prazer quando se utiliza da tecnologia para alienar um indivíduo, fazendo-o passar longas horas do seu tempo ocioso atrelado a uma atividade e assim bloqueando manifestações do pensamento crítico. Realidade virtual e aumentada, implantes cibernéticos recreativos, imersão no ciberespaço, o consumo de drogas e a ambição consumista podem se encaixar nessa categoria. Pensando também que as pessoas vão consumir drogas no cyberpunk, vão usar implantes cibernéticos para viver em mundos virtuais, para quê? Para fugir da sua realidade. É o Cypher lá do Matrix. Elas fazem tudo isso para fugir da sua realidade complicada, tensa, né? E acabam se alienando nisso, né? Acabam deixando de lado o pensamento crítico e é o questionamento do sistema como é, né? Por isso que o cyber é punk, né? Porque o punk é do questionar o sistema. É o cyber da tecnologia, mas o punk é do questionar a tecnologia. Então tem muito cyberpunk por aí que tem só o cyber, né? Que não tem a parte do questionamento político, a parte do questionamento do Estado por parte dos protagonistas. Eles estão lá vivendo e curtindo. Não é assim. O cyberpunk é assim porque ele é punk, né? É uma forma de rebelião contra o sistema. Assim, o Estado consegue saber exatamente o que o indivíduo faz, quer e onde, o que quer e onde vai estar. Afinal, está dando informação para eles. A gente está dando informação aqui pela internet para eles, então eles estão dando aqui também no universo cyberpunk através de todas essas tecnologias para o prazer. Um bom exemplo de consciente por prazer, já estou falando desde o começo, é o Admirável Mundo Novo, através do Soma, né, o comprimidinho que eles tomam, ou o Cypher do Matrix, né, que prefere abrir mão da dura e cruel realidade para voltar a viver uma doce e feliz ilusão. Aqui tem um curta-metragem de 8 minutos, 9 minutos. Recomendo você ver. Ele fala um pouco desse uso da realidade virtual para atender os nossos prazeres e fugir de uma realidade opressora, de uma realidade horrível, né? Então, esse documentário vai justamente falar sobre isso. Eu recomendo você fazer uma pausa aí e assistir ele, que vai ser bem legal. E se tu estiver só ouvindo isso, recomendo entrar no link e ver as imagens com calma e também ver esse vídeo com calma aqui. Nem sempre se fala diretamente de repressão pelo Estado no cyberpunk, pois muitas vezes sua figura está tão diminuída que até mesmo as corporações assumem esse papel. Ou seja, nem o Estado faz a repressão, quem faz a repressão são as corporações. Tem empresas que fazem a repressão policial no Estado cyberpunk. De modo geral, o papel da força em prol da hegemonia é feito abusando da maior vantagem em relação à classe dominante, a classe dominada. Então, qual que é a maior vantagem em relação à classe dominada da classe dominante? O capital. O alto nível tecnológico da época, em conjunto com grandes investimentos, possibilita defender a hegemonia e os interesses da classe dominante, com o que há de mais moderno e letal, abusando de arsenal tecnológico e da espionagem com monitoramento contínuo. Ou seja, as corporações assumem o papel do Estado no controle da população, utilizando o capital a seu favor, o melhor da tecnologia. A população que não tem dinheiro tem tecnologia do nível mais baixo possível e a capacidade de responder é muito menor. Bons exemplos podem ser observados em Juiz Dredd, né, onde uma autoridade policial assimila os poderes legais de investigar, julgar, condenar e executar, né? Aqui eu botei uma New York do futuro, não, mas é em Detroit, não é em Detroit? Mega City One, não lembro, cara. Não, Detroit é Robocop. Agora, e o clássico Robocop que nos deu o papel histórico da polícia e do exército. Sanar os conflitos entre grupos que constituem a sociedade. Então, o papel da polícia e do exército é sanar os conflitos entre os diferentes grupos da sociedade. Mas enfim, a força de repressão é tão intensa e rentável que muitas vezes a própria sociedade civil também assume seu papel, como no surgimento de forças paramilitares e a figura dos caçadores de recompensa, como acompanhamos em Cowboy Bebop, meu anime favorito. Sempre em prol de interesses próprios e ou consonância com aqueles que detêm a hegemonia. Então, as forças de repressão, elas sempre vão estar em ressonância, em consonância com os interesses da classe dominante, como uma forma de deter sua hegemonia, tá?
Então, seja na figura aí do juiz Dredd, seja na forma de caçadores de recompensa, seja na forma do Robocop lá, né? Com a empresa lá que desenvolvia toda a tecnologia e fortemente influenciada pela mídia também. Relação ao monitoramento contínuo da população, destaca-se o romance O Homem Duplo, né, do Philip K. Dick, que foi adaptado para o cinema. Ele fala bastante de monitoramento da população. A própria segregação socioeconômica surge como um mecanismo de repressão do estado distópico do futuro, sempre trabalhando com o intuito de separar aqueles que detêm o capital e as classes subjugadas. E claro, essas diferenças e desigualdades intensificam os conflitos que acabarão sendo intermediados pelo Estado. Isto fica bastante didático ao observar a sociedade criada em Gun, ou Alita Battle Angel, agora que já saiu o filme, na época ainda não tinha nem a ideia de sair o filme, era só um rumor, onde a cidade de Zalem, que fica lá voando, eu vou falar do mangá, tá? Nos céus, é destinada apenas à nata da sociedade, a um grupo seleto da sociedade, enquanto boa parte da população vive em péssimas condições entre o emaranhado desordenado da cidade da sucata. Subir da cidade da sucata para Zalem é um sonho para muitos, mas tem um preço gigante. E a gente vê isso no arco ali dos 18 volumes de Alita Battle Angel, do Gun, né? Quando saiu no original, agora acho que são 4 ou 5 volumes na versão mais atual. Por fim, mas não menos importante, destacamos o controle da informação, trabalhando em prol de um controle ideológico sobre os indivíduos. Seja através das tecnologias que promovem o prazer ou dos meios midiáticos, o Estado controla de formas diretas e indiretas, que é o mais importante, o que é consumido pela população. Isso no universo cyberpunk, tá? Estou falando só de cyberpunk. Destacando produtos e informações que vão em contra ao mantenimento do poder da classe dominante. Então, ele te dá um produto, te faz uma propaganda, que são coisas que vão dar vantagem, são do interesse da classe dominante, no caso aqui, megacorporações. Não há independência nos grandes órgãos midiáticos. E a educação é moldada para barrar o pensamento crítico. Então, a educação não é para moldar o que o fulano tem que pensar, mas sim para barrar a sua capacidade de desenvolver pensamento crítico, evitando rebeliões e criando mais consumidores desse estilo de vida. Em Robocop, mais uma vez, tanto em sua versão original quanto na recente, podemos acompanhar bem o papel da mídia e da propaganda sobre a opinião pública. Tem lá, na versão mais atual, lá o Samuel L. Jackson, na figura lá do cara lá da tribuna, né, daqueles programas de tribuna que fica falando dos crimes na cidade, falando que é um absurdo, mas que pouco contribui realmente para a cidade, a não ser ficar especulando, né, e favorecendo alguns grupos políticos. Então é basicamente isso que acontece com o Robocop e é uma coisa que a gente vê hoje. Informação é poder e quem detém o poder sabe disso. Aqui é a imagem do Johnny Mnemonic, nosso famoso pendrive humano. Mas resistir é possível, e aí mora o punk da história. Dentro da literatura distópica e cyberpunk, sempre cabe a um seleto grupo a tarefa de resistir perante ao sistema, resistir perante ao Estado e às corporações. Sempre à margem da sociedade, são parte da periferia desses universos e transformam isto em um aliado. Como notamos, os instrumentos de consentimento dos governos são muito afinados e resistir fisicamente torna-se inviável, frente ao nível de diferença tecnológica e monetária entre as classes dominante e dominada. Vou ser bem simplista nisso. Normalmente nesses enredos é comum que os heróis, como Casey em Neuromancer, se infiltrem e tentem alterar o sistema através de outros artifícios, especialmente com o uso da informação, os hackers, né? Então, com um recurso restrito, ele consegue fazer mudanças sistêmicas aí no sistema. Sistêmicas no sistema foi demais. A informação é poderosa no universo cyberpunk. Grandes corporações criam e destroem mundos em busca da informação correta. Porém, muitas vezes é no emaranhado mundo periférico e no cyberespaço que a luta fica de igual para igual. Não à toa, o ciberespaço é tão explorado em Neuromancer, onde são criados conceitos como a Matrix e a realidade aumentada, uma forma de interagir fisicamente com a internet. Justamente por isso, eu não sei se realidade aumentada foi o termo certo. Hoje a gente usa a ideia de realidade aumentada um pouco diferente, né, com os Pokémon GO e tal. Não sei se eu usei o termo correto aqui. Justamente por isso, hackers assumem papéis de protagonistas na resistência ao Estado e corporações. Causam mudanças e desmoronam impérios em batalhas que envolvem programação, vírus de computadores e firewalls. Tá? Firewalls letais é a referência ao que acontece no Neuromancer. Deixo aí sem muitos spoilers para você ler tranquilo. O cyberespaço surge como esse espaço sem regras e ilimitado em oposição ao espaço real que é totalmente controlado e monitorado.
um local onde a informação pode circular livremente, hegemonias podem ser desafiadas, meios midiáticos independentes podem se multiplicar e o conhecimento pode ser amplamente compartilhado. Um paralelo com nossos dias atuais, isso 2016, quando escrevi, está em acontecimentos como os de Snowden, Assange e o Wikileaks, né? Expondo os segredos e colocando em xeque a legitimidade de estados pelo mundo através da informação, através de vazamentos. O próprio Occupy Wall Street, né, de 2013, e as manifestações de 2013 também parecem beber dessa fonte, desta vez em uma manifestação coletiva, né, sem um controle central. Na verdade, depois a gente viu desdobramentos que foram apropriados disso daí e culminaram aí, né, em episódios esquisitos da nossa história como país. Bem controversos, na verdade, bem problemáticos da história do nosso país. O mesmo vale para a evolução dos meios midiáticos independentes, propiciando qualidade de informação ao alcance de toda a comunidade, em contraste com a evidente imparcialidade dos grandes meios midiáticos. A própria universidade, quando consegue quebrar as barreiras autoimpostas com a comunidade, instiga o pensamento crítico perante o Estado através da discussão e de descobertas científicas. Como reflexo desse viés racional na sociedade, ou ao menos em boa parte dela, governos teocráticos foram menos comumente retratados nos diversos de livros e filmes nas últimas décadas. Mas a gente pode sempre lembrar do Mad Max aí no seu último filme, em que a gente tem praticamente uma teocracia ali na forma do cara lá do Testemunha, né? Mas de certa forma a ciência barra esses governos teocráticos, ou deveria barrar se não houvesse uma negação da ciência como a gente vê hoje. Outra forma recorrente de resistência, lembrando que eu estou falando de cyberpunk, tá? E que podemos conferir em Neuromancer e outros romances da trilogia do Sproul, é a consolidação de comunidades autônomas, né? Anarquistas de modo geral. Esses grupos são regidos por leis próprias e encontram-se de certa forma isolados das decisões governamentais externas. Claro, a sua existência só é possível se passar despercebida pelos olhares do Estado, ou se não apresentar nenhum tipo de ameaça à sua hegemonia. Em caso contrário, ao serem alvo das máquinas do Estado, serão atingidas por violentas investidas, como acompanhamos na Zion, né, de Matrix, que é atacada pelos sentinelas nos caracterizar uma ameaça. Diferentemente da Zion de Neuromancer, que é lá uma colônia espacial que fica sem tantos ataques explícitos assim. Sim, tem uma Zion em Matrix e tem a Zion em Neuromancer, o livro que criou a Matrix. Então tem uma referência bem direta aí. Um bom exemplo de comunidades deste tipo inseridos no universo sci-fi está no conto Visite Port Watson. Eu tinha até esquecido desse conto, é muito interessante. Praticamente um guia turístico da ilha de Sonsorol, no paraíso autônomo no Pacífico. É muito legal esse conto, porque tu lê e tu acredita que esse lugar existe, cara. É como se esse lugar realmente, de fato, existe. Talvez eu deixe o link aqui no final do texto, mas tem que ver se esse link ainda funciona, porque já era de um site meio aleatório, assim, capaz de nem existir mais. O que talvez ainda não tenha ficado claro é... Vou tomar um gole d'água. Até onde iria o enfrentamento das hegemonias no universo cyberpunk? Se corporações caem, são destruídas. Quem as substitui? Aqueles que resistem estão dispostos a compor um novo Estado ou estão ali apenas com instrumentos para a reforma? Esse é um questionamento que fica, não somente para a literatura, mas também para a nossa visão de mundo. Isso a gente vê naquele seriado, esqueci o nome, Mr. Robot, né? Então a gente tem o questionamento da hegemonia, que é representado por corporações, no caso dos bancos, pelos hackers. Eles conseguem destruir o sistema, como ele é a constituição do sistema, só que aí como esse sistema se reconstrói? Quando essas corporações caem, quem as substitui? São novas corporações? Será que a população consegue recompor essa posição? No universo cyberpunk a gente vê que isso de certa forma não acontece, né? Na maioria dos casos. A gente tem corporações substituindo corporações quando elas caem. E na forma são reformas progressivas, mas não são revoluções. O que o futuro nos reserva? Acho que agora é o fechamento. Pensar no futuro é uma atividade recorrente em nossas vidas. Aqui já saindo dos livros e trazendo o futuro dos livros para a nossa vida. Sempre nos pegamos pensando e imaginando como será o nosso futuro, bem como o futuro de tudo que está à nossa volta. O grande número de ficções científicas distópicas nos demonstra que não estamos muito felizes com a nossa sociedade. Temos medos e somos, ou estamos, um tanto pessimistas em relação ao futuro. Agora, no meio da quarentena, quando eu gravo isso,
pessimismo é forte, né? Não que isso seja algo totalmente ruim, na verdade acaba por se transformar em um ótimo exercício de autoconhecimento, instigando o reconhecimento de erros e a capacidade de assumir que sim, nós erramos em muitas coisas. Infelizmente, né, vivemos em tempos em que os governantes descaracterizam a verdade e não assumem seus erros, né? O que eles fazem é querer transformar a realidade, mutar, fazer ali, né, um monstrinho com a realidade para moldar exatamente aos seus interesses, a sua narrativa, né? Então, eu era mais otimista quando escrevi esse texto, em que a gente tinha uma sociedade que reconhecia os próprios erros. Hoje a gente tem uma sociedade que de fato quer mudar a ciência, quer alterar os fatos para trazer para o seu próprio interesse, né? Então, de certa forma, crítica a mim mesmo, que eu talvez tenha sido otimista demais, mesmo sendo pessimista, eu ainda era otimista demais. Assumir erros e buscar compreender o mundo que nos rodeia devem ser os primeiros e mais intuitivos passos para a evolução. Então é só com fatos, só com ciência, só com observação que a gente consegue depois propor modificações, mudanças. Criar a nossa própria visão da civilização do futuro nos possibilita pensar: é esse o caminho que queremos? Estamos fazendo bom uso dos recursos que desenvolvemos? Usamos as revoluções intelectuais e tecnológicas a nosso favor ou deixamos que sejam usadas contra nós? Então tudo que a gente vem conseguindo de avanços, a internet, tudo que a gente vem conseguindo de revoluções tecnológicas, elas estão sendo usadas a nosso favor ou contra nós? Tá? Então pensem nas literaturas distópicas de futuro como um alerta, né, do que pode acontecer com a gente. Eles são especulações em relação ao futuro, especulações, não são científicas, são especulações. E dentro dessas especulações há muito da nossa sociedade hoje. Se você lê o Neuromancer de 84 e ler uma ficção científica atual, elas vão carregar muito do que os autores traziam da vivência deles na sociedade que estavam inseridos. Então, um livro escrito hoje vai carregar muito dos nossos sentimentos como cidadãos do mundo hoje, muitos dos nossos medos, muitas das nossas preocupações. O que a gente vê é que muitas visões pessimistas do passado se mostraram bem menos pessimistas do que pareciam, né? E muito do otimismo do passado acabou distante. Ao mesmo tempo que, tecnologicamente, a gente tenha feito maravilhas aí, né? Esteja se aproximando de uma tecnologia de nível de Star Trek, né? Lógico, no futuro ainda é distante, mas o otimismo de Star Trek parece próximo do ponto de vista tecnológico, mas parece distante do ponto de vista diplomático, né? Mas pensando em ficções científicas mais próximas, como o Neuromancer, a gente vê que eles acertaram em muitas coisas, né? Em termos de construção do mundo. Os escritos de Neuromancer até hoje se passaram 30 anos. A internet se fez realidade, foi revolucionária e hoje faz parte do nosso cotidiano. Hoje, digo mais do que em 2016, ela é uma ferramenta de poder, ela é uma ferramenta em busca do consenso, da legitimação e da hegemonia dos governos, né? Então, eu ainda vi a internet em 2016 como algo demais, né? Como algo eu era otimista com a internet e tu vê que em pouco tempo essas coisas se transformaram, né? Abruptamente o uso da internet para outros fins foi usado contra nós. O que era na década de 60, na década de 90 visto como, nossa, a internet é o palco de informação infinita, você vai poder acessar toda a informação do mundo, vai se tornar mais culto e vai transformar o mundo, se transformou numa máquina de manipulação, né? De certa forma, aí, pelo menos é o que os certos governantes têm encarado o uso da internet, do WhatsApp e das redes sociais como uma forma de controle, né? Como uma forma de propaganda. Instrumentos de resistência ou mecanismos para consentimento pelo prazer e manipulação da informação. Será a internet contestadora ou consolidadora do mundo como conhecemos? Então, fica aí o questionamento. Quanto dessa tecnologia é usada a nosso favor e quanto é usada contra nós? Quanto é usada para trazer desenvolvimento, para trazer progresso, para desenvolver reformas progressistas na sociedade e quanto ela é usada para o mantenimento de estruturas pré-concebidas, para o mantenimento de favorecimento de determinados grupos, favorecimento de determinadas famílias, favorecimento de determinados segmentos da sociedade que não representam, né, os interesses dos cidadãos, do país, de uma nação, de um mundo como um todo. O quanto o egoísmo influencia, né, o uso dessa tecnologia contra nós.
para satisfazer apenas o interesse de alguns. Bem, aqui eu deixo até um trailerzinho de um documentário sobre high-tech low-life, que é o slogan do Cyberpunk, mas aí aplicado a uma China de hoje. Na verdade, hoje não, de 2016. Né? E é muito interessante a gente pensar tudo isso do ponto de vista do quanto o Cyberpunk representou o futuro e quanto que o hoje representa o Cyberpunk. Será que o Cyberpunk já está entre nós? Será que a gente já vive o Cyberpunk? Aí eu deixo para vocês discutirem e conversarem. Tá? Aqui tem algumas referências, o Carnoy, que é o livro que eu mostrei aqui para vocês, comprei no sebo, tem online, tá? Acho que inclusive eu deixo alguns links aí. Aí aqui as citações que eu usei, né, do Nespoli, do Efort, para buscar aqueles conceitos. E é isso aí, cara. Tem que verificar se esses links estão ativos ainda, que o texto é de 2016, mas procurando na internet, pelos títulos, você vai encontrar com facilidade. Tá? As referências estão aí, a gente tem que usar elas a nosso favor para pensar o futuro, para desenvolver o pensamento crítico perante a nossa sociedade e também para a gente fixar conhecimentos da universidade. Isso que é o mais legal. Eu gosto de usar a cultura pop como uma forma da gente fixar conhecimentos. E eu usei aqui para o meu benefício próprio quando escrevi esse texto. Eu estava entrando numa nova área, eu estava estudando temas que eu nunca tive contato, no caso aqui as teorias de Estado, né? No caso aqui uma introdução à ciência política, e eu me utilizei de toda a literatura de ficção científica para justamente facilitar a assimilação desse conhecimento, a assimilação desses conceitos, que é o mais importante. Porque os conceitos são definições, e com eles você faz aí a interpretação que você quiser. Então é isso, pessoal. Vou deixar todos os links na descrição. Se quiser debater sobre esse assunto, quiser que a gente faça mais vídeos, mais conversas desse tipo aqui, sobre literatura, sobre futuros possíveis, sobre ficção científica, manda lá uma mensagem no Twitter, né, o @terra001_gm, e fala comigo, a gente troca uma ideia, discute. Foi legal revisitar esse texto de 2016 e espero poder atualizar ele agora no pós-pandemia, porque realmente a gente tem lições muito importantes a aprender nesses últimos anos de política, nesses últimos anos como nação, Brasil, nesses últimos anos como mundo, né? Nas questões das mudanças climáticas, negacionismo, o uso da internet para fins muito específicos, interesses muito específicos, e como se distanciou daquele ideal dos anos 90 da internet ser um meio democrático de obter informação livre e fácil para todos, né? Então, como a gente ainda tem perpetuado a propaganda pela internet e como a gente tem que diferenciar o que é falso, o que é verdadeiro e jamais questionar os fatos e a verdade como a saída aí para qualquer argumento que você queira desenvolver, tá? Sigam lendo, sigam estudando, sigam assistindo filmes, fiquem bem e até mais. Tchau, tchau.